Configuração de celular que funciona para ti e não para todo mundo. Em menos de 3 minutos tu vai sair daqui com uma configuração específica para o teu temperamento. E hoje eu vou te falar aqui sobre 3 passos. Primeiro, o erro que o celular genérico comete com o teu perfil. Depois, como cada temperamento se distrai de uma forma diferente. E o terceiro, a configuração específica para cada um que tu aplica ainda hoje. E no terceiro passo, tu vai receber um comparativo visual dos 4 temperamentos, com a configuração exata para cada um. Então segue aqui comigo que eu vou te mostrar. Eu sou a Diana do Humano Ampliado e aqui tu aprende a ter foco respeitando quem tu é. A maioria das dicas para um celular minimalista partem do mesmo princípio. Silenciar as notificações, esconder os aplicativos e deixar a tela em preto e branco. Mas isso funciona para quem? Para um perfil específico. Para o colérico, para o sanguíneo, para o melancólico ou para o fleumático. Cada um tem uma forma muito específica de ser sugado pelo celular. Pensa comigo, uma configuração genérica parte do pressuposto de que o problema é o celular. Mas pesquisas de neurociência comportamental mostram que o que ativa o sistema de recompensa no cérebro depende do perfil. Ou seja, a distração que vicia um sanguíneo nem é a mesma que paralisa um melancólico. E o resultado é que tu aplica uma dica que funcionou para outra pessoa, ela não se sustenta e tu te culpa. O problema nunca foi disciplina, simplesmente é o ângulo errado. Então, quando o fleumático esconde aplicativos de redes sociais, tende a funcionar apenas por uma semana. Depois, o hábito de só um minutinho volta como era antes, porque o problema não é o acesso ao aplicativo, é o ritual de entrada. Então, esconder o ícone não muda o ritual. Se isso já fez sentido para ti, deixa teu like que ajuda muito por aqui. E agora a gente vai para o passo 2, que mostra como cada temperamento se distrai de uma forma diferente. Um estudo publicado no Jornal Experimental de Psicologia mostra que mesmo notificações que a gente ignora reduzem a capacidade cognitiva disponível. Ou seja, o cérebro já gasta energia antecipando a interrupção. Só que isso afeta cada perfil de formas diferentes. E eu vou te mostrar agora os 4 padrões. Então, começando pelo sanguíneo. Como o sanguíneo se distrai? Para o sanguíneo, uma notificação é um novo estímulo irresistível. Não é curiosidade, é uma resposta automática a esse novo estímulo. E o que piora é o caso dele. Bloquear sem substituir o estímulo. Com isso, ele vai ter uma ansiedade e uma recaída muito mais rápida. E o que ajuda, no fim das contas, é redirecionar esse estímulo e não simplesmente tentar bloquear. No caso do colérico, ele se distrai checando o celular e isso acaba virando um trabalho extra não planejado. Com isso, ele não consegue se desconectar. E o que piora no caso do colérico é tentar parar sem ter um sistema claro. Com isso, ele acaba tendo mais frustração e busca por mais otimização. O que ajuda ele a resolver a questão é ter janelas claras de verificação, onde ele consegue checar ali todas as informações no celular. No caso do melancólico, ele se distrai abrindo abas novas, ele encontra um artigo, salva para ver depois, daqui a pouco ele já tem 47 abas abertas e já perdeu o fio da meada. E o que piora o caso dele é bloquear fontes de informação sem substituição. Ele sente uma ansiedade por perda nesse caso. E o que ajuda no caso do melancólico é fazer um filtro radical de fontes
e não bloquear simplesmente todas as fontes de informação. E o fleumático, o que distrai ele é o hábito de só mais um episódio, só mais um post, só mais uma coisa antes de seguir para o próximo passo. E não é preguiça, é que o conforto vira padrão e ele vai postergando a decisão da próxima etapa. E o que piora no caso dele, essa distração, é esconder o acesso sem mudar o ritual, porque fazendo isso, em alguns dias, ele já volta exatamente ao mesmo padrão de comportamento. E o que ajuda ele a resolver a questão da distração é criar um micro ritual de substituição, um micro ritual de entrada, de virada de uma atividade para outra. Essa microação ajuda ele como um gatilho para dar o próximo passo. E a objeção mais comum aqui, depois de eu comentar sobre o comportamento desses 4 perfis no momento de distração, é se identificar com mais de um perfil. Faz sentido, só que o que parece ser um segundo temperamento são comportamentos que tu desenvolveu e evoluiu ao longo da tua vida, e não um segundo perfil. Tu tem apenas um temperamento e é ele que vai guiar a configuração ideal para o teu celular. E se tu quer continuar aprofundando isso pelo teu temperamento, já te inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E agora no passo 3 eu vou te mostrar a configuração específica para cada um desses perfis. Eu vou te mostrar tudo isso no modelo visual. E agora o comparativo que eu te prometi. É uma configuração adaptada para o teu perfil e tu consegue aplicar isso ainda hoje no teu celular. Então, no caso do sanguíneo, a configuração ideal é a substituição do estímulo. Trocar o aplicativo de rede social por um aplicativo de criação, como câmera, notas ou gravador. Então, a notificação de redes sociais fica desativada e na tela inicial ficam só os aplicativos de trabalho do dia a dia, aplicativos de criação mesmo. E por que isso funciona? Porque o sanguíneo precisa de estímulo e não de silêncio. Então, redirecionar o impulso para a criação satisfaz o mesmo circuito sem consumo passivo. No caso do colérico, a configuração é manter as janelas de verificação no modo foco. 3 janelas fixas por dia, às 9 horas, às 13 horas e às 18 horas, onde o celular abre para mensagens. Fora disso, o modo não perturbe ativado no automático. E por que isso funciona para o colérico? O colérico não para de checar as notificações porque quer. Ele para porque ele não tem um sistema. Então, ter uma janela definida satisfaz o controle sem perder o fluxo. No caso do melancólico, ter um filtro radical de 3 a 5 fontes de informação no celular. E tudo que esteja fora disso fica bloqueado no nível do navegador. E ainda, aplicativos de salvar para ler depois desativados. E por que isso funciona, né? O melancólico não tem problema com disciplina. O problema dele é que ele tem um excesso de critérios. Limitar a fonte e não o acesso respeita a profundidade do melancólico e ele não se perde no infinito. No caso do fleumático, a configuração é criar um ritual de entrada substituído, onde ele vai ter a tela inicial com somente um aplicativo de criação visível. Então, antes de abrir as redes sociais, ele abre o aplicativo de notas e escreve uma linha do que ele precisa fazer. Nesse caso, o hábito de verificar agora tem um ritual de entrada. E isso funciona para o fleumático porque ele não volta a um hábito antigo por falta de vontade. Ele volta porque o ritual confortável dele não foi substituído por outro.
Então essa microação de entrada cria um novo padrão sem exigir muito esforço. E para aplicar isso que eu comentei até o momento, o diagnóstico do teu temperamento tá no link da descrição. Clica lá, faz o diagnóstico e já aplica uma dessas configurações, a configuração que corresponde ao teu temperamento, hoje mesmo. Resumindo aqui então, para o sanguíneo, troca o ícone de estímulo. Para o colérico, agenda as janelas de verificação. Para o melancólico, define as 5 fontes autorizadas. E para o fleumático, cria um ritual de entrada de uma linha. Esses 4 ajustes são diferentes, porque cada um dos 4 perfis tem problemas diferentes. Então, no fim das contas, não é sobre ter mais disciplina, é sobre ter o sistema certo, o sistema que funciona para o teu perfil, que funciona de uma forma leve no teu dia a dia. Então, tu aprendeu hoje que configuração genérica falha porque ela não respeita o teu perfil, o teu temperamento. Cada perfil se distrai de uma forma diferente e que cada um deles exige uma configuração diferente para que funcione bem no dia a dia. Reforço aqui então o convite para que tu faça o diagnóstico no link da descrição e me conta nos comentários qual é o teu temperamento e qual é a configuração que tu vai aplicar ainda hoje.